Para você que não teve tempo de estudar durante a semana, esse é o super resumo da semana com todo o conteúdo que nós trabalhamos durante a semana aqui no canal, tanto as questões oficiais da prova teórica do Detran quanto as questões do simulado, para você poder garantir a sua aprovação, ou quem sabe até gabaritar a sua prova teórica do Detran. E se você estiver se perguntando se esse conteúdo é válido para o seu estado, sim. Todo o conteúdo que você encontra aqui no canal, questões de simulado, questões oficiais da prova teórica, quanto que é vídeos, né, de conteúdo, é válido sim para todo o Brasil, todos os estados, todas as cidades. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o teu joinha, o teu like e comenta aqui de qual estado, de qual cidade vocês estão vendo esses vídeos. E vamos começar o nosso super resumão com dica. Quando vocês estiverem vendo os vídeos, vocês copiarem a pergunta e a resposta correta em verde, que isso vai intensificar o aprendizado de vocês. E claro, aquela dica que eu sempre dou: assistir cada vídeo pelo menos 3 vezes. É na terceira vez que você vai conseguir absorver em torno aí de 70% do conteúdo. Nas rodovias, o condutor deve aumentar a atenção e a concentração. Certas manobras são proibidas para vias de pista única e duplo sentido em função da segurança. E aí a pergunta vem lá no final: desobedece aos conceitos de direção defensiva. Se desobedece, ele quer uma resposta negativa, algo que você não deve fazer na direção, que será: não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Por quê? Pela presença da palavra não, porque vocês precisarão sim reduzir um pouco a velocidade para acessar o acostamento. Então, quando ele fala que desobedece, quer dizer que essa não é uma atitude correta, essa é uma atitude errada. A imobilização do veículo durante o tempo permitido para o embarque ou desembarque de pessoas caracteriza-se como: quando você para o teu carro, você vai dar carona para alguém, você só faz aquela parada rápida, aquela parada breve, a pessoa entra no teu carro e você segue, ou mesmo você para a pessoa desembarcar, você só faz aquela pausa de alguns segundos, né, o tempo suficiente para a pessoa abrir a porta e entrar no veículo, ou abrir a porta e sair do veículo, chama-se parada. A parada são alguns segundos. Tipo, você para o teu carro rapidinho, a pessoa abre a porta e sai, ou a pessoa abre a porta e entra. Isso é chamado de parada, que é o tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque. Aí eu coloquei para vocês as duas questões que podem cair, falando da parada e do estacionamento. Então, embarque e desembarque é uma parada, são alguns segundos. É um tempo estritamente necessário pro embarque ou o desembarque. Já quando ele falar da imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga, analisem comigo o seguinte: quanto tempo leva para fazer uma carga e descarga? Vamos dar um exemplo: você foi no supermercado, você fez uma compra. Quando você chega na tua casa, você consegue descarregar as compras do supermercado em alguns segundos? Ou você vai levar minutos, ou dependendo da compra, até mais de hora? Exatamente. Então, quando você para o teu carro, você puxa o freio de mão, você coloca em neutro e você desliga, chama-se um estacionamento. Quando você vai para o trabalho, que teu carro fica parado o dia inteiro aí na frente do seu trabalho, isso é um estacionamento, certo? Então, a operação de carga e descarga desse caminhão de mercadorias ou do teu veículo quando você vai até o supermercado chama-se estacionamento. Resumindo: parada, embarque e desembarque alguns segundos. Agora, o estacionamento é superior, é mais de hora. O exemplo seria uma operação de carga e descarga. Em um engavetamento, o que é um engavetamento? Engavetamento são quando vários veículos vão batendo um na sequência do outro, certo?
envolvendo vários veículos. Uma das vítimas está com ferimentos nos braços e pernas e emocionalmente abalada, negando-se a receber auxílio. Nesse caso, após a solicitação de resgate, o socorrista deve informar a vítima as providências tomadas junto ao resgate e tentar acalmá-la. Em qualquer acidente de trânsito, é muito comum as vítimas ficarem emocionalmente abaladas, tá? Isso é bem comum. Então, o que vocês irão fazer? Vocês irão tentar conversar, vão tentar acalmar a vítima. E, claro, né, informar a vítima as providências tomadas junto ao resgate e, na sequência, tentar acalmá-la. Podemos dizer que a hemorragia externa ocorre quando o indivíduo está perdendo sangue devido. Então, assim, a hemorragia, ela poderá ser duas. Ela poderá ser interna, que acontece nos órgãos internos, principalmente nos órgãos mais sensíveis, e ela não é visível. Já a hemorragia externa, como o próprio nome já diz, externo. Externo é para fora, é quando temos a presença do sangue. E a gente pode dizer, né, que ela pode ser devido a um rompimento de veia ou artéria e o sangue é visível. Ele não vai ter o aumento da pressão, muito pelo contrário. A pessoa que está perdendo sangue, ela está perdendo vida. Então, a pressão arterial ela vai baixar e não subir, certo? Então, hemorragia pode ser externa quando tem a presença do sangue, ou seja, há um rompimento de veia ou artéria e o sangue ele é visível, ou ela pode ser interna, ocorrendo nos órgãos internos e aí não teremos a presença de sangue. Lembrando que se vocês forem atender uma vítima que tenha hemorragia, que tenha sangramento, vocês não podem entrar em contato direto com o sangue para evitar doenças infecto-contagiosas. Quanto às medidas administrativas, considere. Ele está dando para nós 3 números romanos e ele quer saber quais estão corretos. Estão corretos o 2 e o 3, que é o que nós vamos ler primeiro. O 2 fala que, ocorrendo a retenção do veículo, retenção é algo temporário, é aquele momento apenas para sanar a irregularidade, ok? Ocorrendo a retenção do veículo, se a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação. Sim, exemplo, estou andando sem cinto, infração grave, 5 pontos, medida administrativa, retenção do veículo para regularização, ou seja, para colocação do cinto de segurança. E 3, que também está certo, se o prazo de licenciamento estiver vencido, o CRLV, o Certificado de Registro e Licenciamento Anual será recolhido mediante recibo. Sim, isso também está correto. E a 1 está errada porque ele diz assim: ocorrido uma infração, a autoridade de trânsito deverá aplicar a penalidade ou a medida administrativa. Pessoal, existe penalidade sem medida administrativa. O que é medida administrativa? São todas aquelas palavrinhas que começam com R. Retenção, remoção, recolhimento, realização. Então, existe a penalidade sem a medida administrativa. Por exemplo, furar o sinal vermelho é uma penalidade, é uma multa gravíssima com 7 pontos, mas ele não tem medida administrativa, ok? Agora, não tem como ter uma medida administrativa se não tiver uma penalidade. Por exemplo, o teu carro foi removido, ele está estacionado de maneira irregular.
E aí a fiscalização, né, o agente de trânsito vai lá e remove teu carro. Ele não pode remover teu carro sem antes aplicar a penalidade, aplicar a multa, aplicar a infração. Por isso que a 1 está errado. Existe a penalidade sem a medida administrativa, mas não existe medida administrativa sem a penalidade, uma vez que a medida administrativa ela é um complemento da penalidade. Ocorreu um acidente às 13 horas em uma rodovia que apresenta pista seca e cuja velocidade máxima permitida é de 100 km por hora. A distância segura para o início da sinalização deve ser de no mínimo. Vou começar dando uma dica para vocês. Ele nunca vai falar de passos curtos e ele nunca vai falar de metros. Ou ele vai falar de passos, ou ele vai falar de passos longos. Segunda dica: durante o dia, com tempo bom e com pista seca, que é o caso dessa questão, vocês vão pegar a velocidade 100 km por hora e vão multiplicar por 1. Durante o dia, com tempo bom e com pista seca. Agora, anotem aí. Se for à noite ou mesmo durante o dia e estiver chovendo, velocidade vezes 2. Digamos que esse acidente tenha acontecido à noite, ou mesmo de dia estava chovendo. Seria 100 vezes 2, que daria 200. Ok? Então, tem que primeiro identificar a velocidade. E a quantidade de passos, ela nunca pode ser inferior à velocidade. Então, se é 100 km por hora, você já de cara teria que marcar 100. Tá? Então, durante o dia, com tempo bom, com pista seca, velocidade vezes 1. Se for à noite ou mesmo durante o dia estiver chovendo, tiver pista molhada, aí será velocidade vezes 2. E atenção, toda vez que vocês encontrarem uma curva, vocês vão reiniciar novamente a contagem a partir do término, a partir do... O trânsito sobre passeio é permitido para: posso transitar sobre a calçada, sobre o passeio com o meu veículo? Posso. Porém, tem uma situação específica. Então, vamos ver. Letra A: escapar de congestionamento. B: fazer manobra de retorno. C: apanhar passageiros no caso de táxi. Ou D: ter acesso a áreas especiais de estacionamento ou imóveis. Então, vejam bem, o trânsito com o teu veículo, seja teu carro, ou seja a tua moto, ou caminhão, o que for. Você pode transitar sobre o passeio ou sobre a calçada? Pode, mas cuide. Não é para escapar de congestionamento, não é para fazer manobra de retorno, muito menos apanhar passageiros, seja táxi, Uber ou qualquer outro tipo de aplicativo. O trânsito sobre passeios e calçadas é apenas e tão somente para ter acesso a áreas especiais de estacionamento ou imóveis. Letra D: ter acesso a áreas especiais de estacionamento ou imóveis. Transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa é. A primeira dica que eu dou para vocês: ciclovia e ciclofaixa são locais exclusivos do pedestre e do ciclista. Primeira dica que eu dou: se você colocar teu carro nesse espaço, você vai colocar a vida das pessoas em risco. Quem acompanha o canal aqui já acertou essa pergunta, porque eu sempre reforço aqui qual infração que é quando você coloca a vida das outras pessoas em risco. Letra A: infração gravíssima, sujeito a multa. Letra B: permitido caso não haja fluxo de ciclistas. Letra C: proibido e sujeito a penalidade de advertência. Ou letra D: permitido caso seja feito com velocidade compatível com a segurança. Primeiro, não é permitido em hipótese nenhuma, então descarta a letra B, descarta a letra D. Na letra C, ele fala proibido sujeito a penalidade de advertência. Penalidade de advertência não chega nem a ser uma multa, tá? É apenas uma penalidade.
uma advertência por escrito, olha, informando, né, que você cometeu ali a infração. Então, também não vai ser, porque você está colocando a vida de alguém em risco, de uma ou de mais pessoas. Portanto, acertou quem respondeu a letra A, que é uma infração gravíssima, sujeito a multa. Transitar com veículo em ciclovia e ciclofaixa, infração gravíssima, sujeito a multa. Só cuidem porque pode cair para vocês estacionar o veículo sobre ciclovia ou ciclofaixa. Aí é uma infração de natureza grave, sujeito a multa e remoção do veículo. Então, anotem aí, eu sempre reforço aqui que é importante vocês fazerem as anotações das dicas, dos macetes e também copiar a resposta, aliás, a pergunta e a resposta correta. Então, transitar com veículo em ciclovia ou ciclofaixa, infração gravíssima, sujeito a multa. E estacionar, infração grave, sujeito a multa e remoção do veículo. A fim de evitar colisão na traseira com o veículo da frente, o condutor deve sempre procurar essa distância entre o teu veículo e a traseira do veículo da frente chama-se distância de segurança ou distância de segmento. Distância essa sempre medida em 2 segundos. Então, é a distância do teu carro com o carro da frente. E aí ele quer saber, para evitar essa colisão, o que esse condutor vai fazer? Ultrapassar pela esquerda a letra A, circular com farol baixo na letra B, conhecer a legislação de trânsito na letra C ou manter a distância compatível e segura na letra D. Ultrapassar pela esquerda não vai ser, muito menos circular com o farol baixo aceso. Conhecer a legislação vai fazer com que você saiba o que fazer, mas não necessariamente a tua atitude. Então, a tua atitude em relação ao veículo que está à sua frente é a letra D, é manter distância compatível e segura. Então, a distância entre o teu veículo e o veículo da frente tem que ser compatível e segura. Essa distância chama-se distância de segurança ou de segmento e é sempre medida em 2 segundos. A visibilidade do condutor é influenciada pela via, principalmente, notem bem, ele já está dando a resposta. Ele está falando que está relacionado com a via. A via é o espaço físico, por onde transitam pessoas, veículos e animais. Ele não está falando do trânsito, ele está falando da via. Via é o chão. É o chão que vai influenciar a visibilidade do condutor. Tá? Então, letra A. Pelas mudanças de direção, aclives e declives. Letra B. Pelos pedestres ao longo do percurso. Letra C. Pela presença do passeio. Ou letra D. Pelos números de faixa de trânsito. Vejam bem, se ele está falando que a visibilidade é influenciada, a visibilidade ela vai ser comprometida, ela vai ser prejudicada. Só que ele está falando da via. Então, vocês já podem descartar a letra B, porque ele não está falando do trânsito. Pedestres, né, ao longo do percurso é trânsito, não é via. Letra C, pela presença de passeio. O passeio, ele não vai prejudicar a visibilidade, ele vai aumentar. E na letra D, pelo número de faixas de trânsito, também não vai prejudicar, ele vai aumentar. Portanto, é a letra A, pelas mudanças de direção, né, curva para a direita, para a esquerda, pelos aclives e declives. Aclive é o que sobe e declive é o que desce. Então, esses são os itens que vão influenciar na visibilidade do condutor. A Carteira Nacional de Habilitação, CNH, e a Permissão para Dirigir, PPD, somente terão validade para a condução do veículo quando apresentadas. Notem bem, ele só está falando da CNH e da PPD, do documento do condutor, ok? Só sabendo disso, vocês já descartam a letra A, porque ele fala que tem que ser junto com o certificado de registro. Não, não tem que. Ele está falando dos documentos do condutor. Ele já contou quais documentos são. Ele não está abrindo aspas para outro documento, ele está falando que são esses 2 documentos. Só que ele quer saber como que você vai apresentar eles. Na letra A, junto com o certificado, não é.
porque ele já contou que são só esses dois. Também não é junto com a carteira de identidade, porque ele já contou que são esses dois. Então, você vai apresentar como? Em cópia autenticada ou em forma original? O que vocês acham? Letra C ou letra D? Pois bem, acertou quem respondeu letra D, em original. Por que não precisa ser apresentado com nenhum outro? Porque já tem o nome de vocês, nome do pai, nome da mãe, CPF, RG. Não pode ser autenticada, não pode ser plastificada, não pode ser cópia colorida, preto e branco, não pode. Ou é no formato original. O formato original pode ser dois: original físico ali em papel, que vem pelo correio, ou então na forma digital. Ambas são originais, somente em original. A posição correta ao dirigir faz parte dos preceitos de direção defensiva, pois evita o desgaste físico, entre outras coisas. Faz parte da lista de posições recomendadas para dirigir um veículo. Letra A: braços ligeiramente dobrados. Letra B: calcanhares ligeiramente suspensos. Letra C: pé esquerdo levemente apoiado no pedal da embreagem. Ou letra D: pernas esticadas. Eu vou dar uma dica para vocês e vocês já vão acertar essa ou qualquer outra questão de posicionamento no volante. Ele nunca vai falar de pés, nunca vai falar de pernas e nunca vai falar de calcanhares. Ou ele vai falar de braços, ou ele vai falar de mãos. Ah, mas então a resposta correta é a letra A? Braços ligeiramente dobrados, sim. Resposta correta é a letra A, braços ligeiramente dobrados. Ele não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Ou ele vai falar de braços ligeiramente dobrados, ou ele vai falar de mãos. Juntando as duas questões, então, braços ligeiramente dobrados ou as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Braços ou mãos. Braços ligeiramente dobrados ou as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Para ficar fácil, para ficar uma leitura rápida, anotem aí: braços ligeiramente dobrados ou 9 horas e 15 minutos. Braços ligeiramente dobrados ou 9 horas e 15 minutos, que aí vai ficar muito mais fácil para vocês acertar essa questão. Ao condutor que tenha permissão para dirigir na categoria B. Qual que é a categoria B? É para dirigir automóvel. Normalmente na primeira habilitação é feito só A, só B ou A mais B. A que é para moto e B que é para carro, para automóvel. Será conferida a carteira nacional de habilitação após o ano. Quer dizer o quê? Você passou pelo processo, você fez teórico, você fez prático, você pegou tua PPD e ela vale um ano, durante um ano. No final desse ano, você vai pegar o que nós chamamos de definitiva. Desde que, letra A, não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima. Letra B, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza gravíssima. Letra C, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente e infração média. Ou letra D, desde que não tenha cometido nenhuma infração. Primeira coisa, perfeição não existe, então vocês descartam a letra D. Aí nós temos três que são muito parecidas. Vocês podem usar duas dicas. Primeiro, e pela alternativa mais comprida, que seria a letra C, que é a mais completa. Notem que ela vai englobar a grave, a gravíssima e a reincidência na média, que é justamente isso. Resposta correta, a letra C. Ele vai pegar a CNH definitiva decorridos nesse primeiro ano, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave, gravíssima, ou seja, reincidente e infração média. Aí você me pergunta, Prof. Lu, o que é reincidente e infração média? O condutor na PPD ele pode ter uma infração de natureza média ou várias infrações de natureza leve.
Reincidente é quando ele tem duas infrações médias ou mais. Então, ele tem duas infrações médias, 4 mais 4, 8. Ele pode ter uma média, ele não pode ter duas, certo? Então, ele não pode ter nem infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de infração média, ou seja, ele pode ter uma média, mas se ele for reincidente, se ele tiver mais de uma média, tiver duas médias, por exemplo, aí ele não vai pegar a CNH. Correlacione as placas representadas à esquerda. Então, ali nós temos 4 plaquinhas de regulamentação. Já dou uma dica para vocês: todas elas têm um cortezinho, então todas elas estão ditando proibições. Porém, olha o detalhe da segunda placa. A segunda placa está cortada duas vezes. Se está cortada duas vezes, ela está fazendo duas proibições. Quais será que são elas? Então, na esquerda, nós temos as plaquinhas de regulamentação que ditam regras, restrições e obrigações. E na direita, nós temos o significado. E o que, que ele quer? Ele quer que a gente ligue. Lembra lá na escola, no primário, que a gente ligava lá a palavra, a figura? É exatamente a mesma coisa. Ele quer que você ligue a figura ao seu respectivo significado. Então, ó, no primeiro ali, nós temos 2 carrinhos um do lado do outro. O que, que significa? Que não pode fazer isso, que não pode ficar um carrinho do lado do outro. Quando que vai ficar um carrinho do lado do outro? Quando nós estamos ultrapassando. Só que tem um corte, então é o que? É proibido ultrapassar. Então a plaquinha 1, a R7, está lá no número 3. A plaquinha 2, que eu já dei a dica para vocês, ela tem duas proibições. Quais que são? O ezinho sem corte nenhum significa que você pode parar e estacionar. Quando vocês tiverem o ezinho cortado uma vez, significa que vocês não podem estacionar, mas que vocês podem fazer uma parada rápida, uma parada breve para embarque e desembarque de passageiros. Agora, se ela tiver 2 cortes, quer dizer o quê? Que você não pode nem parar e nem estacionar, que é exatamente a definição que está no número 1. Proibido parar e estacionar. No número 3, nós temos o desenho de um carro. Toda vez que tiver o desenho do carrinho, ele está fazendo menção a todos os veículos automotores. A moto, o carro, o ônibus, o caminhão, todos. É uma generalização. Sempre que tiver esse desenho do carrinho, seja proibição ou restrição ou obrigação, ele está fazendo menção a todos os veículos automotores. Porém, é proibido. É proibido o quê? Lá no número 4, proibido trânsito de veículos automotores. E a última plaquinha, eu já dei a dica para vocês que quando for o ezinho cortado apenas uma vez, significa que é proibido estacionar, que está lá no número 2. Portanto, a nossa correlação correta, a ligação correta da plaquinha mais o seu significado vai ser plaquinha 1 no número 3, plaquinha 2 no número 1, plaquinha 3 no número 4 e plaquinha 4 no número 2. Essa é a relação correta entre a plaquinha e o seu respectivo significado. As finalidades dos primeiros socorros relacionados aos acidentes de trânsito estão abaixo descritas. Primeiros socorros é o atendimento inicial, imediato e temporário. Vocês não terão como diagnosticar nada, uma vez que vocês não têm curso na área. Vocês também não vão utilizar nenhum tipo de técnica, seja simples ou complexa. Aqui, novamente, 3 números romanos, um ele fala em reduzir alguns riscos, sim, com certeza, fazendo a correta sinalização para evitar novos acidentes e, na sequência, prestar ali o atendimento inicial, imediato e temporário. Na 2, ela fala em diagnosticar. Vocês não irão diagnosticar nada,
nem usar técnicas simples ou complexas. E na 3, que também está certo, prestar o auxílio inicial em um acidente de trânsito. 1 e 3 estão corretos. Quanto às regras de segurança, ao conduzir ciclomotores, deve-se circular pela direita da pista de rolamento. O que são ciclomotores? São veículos de até 50 cilindradas que têm velocidade máxima de 50 km por hora, ou seja, são veículos lentos. Todos os veículos lentos deverão ficar mais à direita da pista de rolamento, ou do centro mais à direita, ou circular pela direita da pista de rolamento. E atenção, os ciclomotores eles são proibidos de trafegar nas vias de trânsito rápido. Subidas, descidas e larguras da pista são condições adversas de. Notem que ele já deu a dica. Subida, descida e largura da pista. Se é da pista, está relacionado com a via. Então, subidas, descidas e larguras da pista são condições adversas de vias. Quanto ao trânsito de veículos, considere 3 números romanos e ele quer saber quais deles estão corretos. 1. Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação constitui infração de trânsito, sim. Tanto transitar quanto estacionar em locais e horários proibidos constitui, sim, infração de trânsito, como, por exemplo, transitar em ciclovia ou ciclofaixa, uma infração gravíssima, sujeito a multa. 2. Transitar com automóvel na faixa da direita, regulamentada como circulação exclusiva de ônibus, por um trecho curto e apenas para acessar um imóvel lindeiro, constitui infração de trânsito. Notem bem, a faixa ela é exclusiva de ônibus, porém ele deixou claro para acessar um imóvel lindeiro, por um trecho curto para acessar o imóvel lindeiro. Neste caso não é infração. Mesma coisa quando você utiliza o acostamento para sair ou para entrar na via, para fazer um retorno, para fazer uma parada de emergência. Não é infração. Você pode sim, nessas exceções, utilizar. Mesma coisa, calçada e passeio. Quando você vai entrar ou sair de garagens ou estacionamentos, é bem comum nós utilizarmos a calçada, o passeio, e isso não constitui infração. E 3, um condutor de caminhão ao transitar na faixa da esquerda, numa pista de 3 faixas de tráfego, não comete infração. Comete sim. Por quê? Caminhão é um veículo grande, é um veículo pesado e de baixa velocidade. Em qual pista tem que ficar os veículos de baixa velocidade? Na pista ou na faixa da direita e não na da esquerda. A da esquerda é para quem está desenvolvendo mais velocidade ou está fazendo uma ultrapassagem. Portanto, só está correto o número romano 1. O condutor que vai sair com o veículo do acostamento deve acionar a luz indicadora de direção, no caso pisca, seta, acelerar no acostamento até uma velocidade compatível com a via e entrar na faixa de tráfego. Lembrando que quem está na via tem preferência, tem prioridade. Uma vez iniciada a travessia do pedestre, em local que houver sinalização semafórica de controle de passagem e ocorrer a mudança do estágio do semáforo, liberando a passagem dos veículos, o pedestre, o que o pedestre vai fazer? Ele irá completar o percurso liberando a passagem dos veículos. O pedestre irá completar o percurso liberando a passagem dos veículos. E o carro? E esse carro que está lá no sinal e que o sinal ficou verde, o que ele deve fazer? Ele deverá aguardar o final da travessia. Então, o pedestre, se o sinal ficou verde para o carro, ele vai completar o percurso, liberando a passagem dos veículos, e o condutor do veículo que está no lado que o sinal ficou verde para o veículo, deverá
aguardar o final da travessia do pedestre, do ciclista ou da pessoa que estiver atravessando a via. É proibida a circulação de bicicletas em. Sempre que a pergunta começar com proibida, a resposta tem que começar com rodovia. Então, é proibida a circulação de bicicletas em rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. Lembrando que nas calçadas e nos passeios, só quando devidamente sinalizado. Nos demais casos, vai circular na rua junto com os veículos, sempre no mesmo sentido, sempre pelo bordo e sempre com prioridade, com preferência em relação aos veículos automotores. É proibido estacionar o veículo. É proibido estacionar o veículo ao lado de outro veículo em fila dupla. Também em dias e locais proibidos, sujeito à remoção do veículo. Então, é proibido estacionar ao lado de outro veículo em fila dupla. Em relação aos conceitos de direção defensiva é uma direção preventiva, são ações antecipadas para evitar acidentes. E aos acidentes de trânsito, é correto afirmar que os condutores e pedestres têm uma parcela de responsabilidade na maioria dos acidentes, sim. Mais de 90% dos acidentes estão relacionados com falhas humanas. Entre elas está o comportamento das pessoas ou o comportamento do indivíduo, falta de respeito às regras, normas e sinalizações e também o mau uso dos veículos. Então, condutores e pedestres têm uma parcela de responsabilidade na maioria dos acidentes. Pode-se dizer que o sistema de iluminação de um veículo deve ter. Para pensar. Se a iluminação, ele está falando o quê? Dos faróis da frente, da luz de freio e as lanternas traseiras, ou seja, é toda a iluminação externa para você ver e para você ser visto. Então, é os faróis à frente, lado direito, lado esquerdo, as luzes do freio, que geralmente vão acender na cor vermelha, e as lanternas traseiras. Então, faróis à frente, luz de freio e lanternas traseiras. Os marcadores de alinhamento são dispositivos utilizados para a. Advertir o condutor de uma situação de perigo à direita. B. Alertar o condutor quando houver alteração do alinhamento horizontal da via. C. Bloquear vias interditadas ao tráfego. Ou D. Obrigar o condutor a mudar a sua trajetória, no caso, à direita. Primeiro, por mais que essa placa em si esteja indicando a direita, né, a ação dela ali, o desenho dela, o formato nos remete à direita, não é isso que ela significa. Então, vocês podem descartar a letra A e descartar a letra D, porque não é a direita, ela não está indicando direita. Segundo, não é uma placa de bloqueio, e sim a letra B. Alertar o condutor quando houver alteração do alinhamento horizontal da via. Dirigir o veículo com luz alta em vias providas de iluminação pública terá como punição: A. Multa e retenção do veículo. B. Recolhimento da CNH. C. Multa. Ou letra D. Multa e remoção do veículo. Eu vou dar uma dica para vocês e só com essa dica vocês já vão acertar a questão. Quando não tiver nada para arrumar, não tiver nada irregular, o veículo não está estacionado de maneira irregular, sempre será multa. Então, quer dizer que eu estou com luz alta, mas luz alta é uma atitude errada, é uma atitude incorreta. Então, sim, resposta correta é a letra C, apenas multa. A retenção do veículo só irá acontecer quando tiver algo para arrumar. Por exemplo, eu estou dirigindo sem cinto. Tem algo para arrumar? Tem, tá faltando o cinto. Andar sem cinto é uma infração grave com 5 pontos. Vai gerar a retenção para regularização.
Agora, se eu estou estacionado de forma irregular, em local proibido ou em horário proibido, vai gerar remoção, certo? Então, se tiver algo errado, algo para arrumar, gera retenção. Se tiver estacionado de maneira irregular, vai gerar remoção. Agora, se for uma atitude errada, uma atitude incorreta, que é esse caso, estar dirigindo com luz alta, será apenas multa na letra C. Na maioria das regiões do Brasil, o telefone de emergência 190 é usado quando se deseja acionar. Letra A, o SAMU. Letra B, o resgate do Corpo de Bombeiros. Letra C, a Polícia Rodoviária Estadual. Ou a letra D, a Polícia Militar. Na letra A, o SAMU é o 192, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Na letra B, o resgate do Corpo de Bombeiros é o 193. É para o 193, para o resgate do Corpo de Bombeiros, que vocês irão ligar se tiver vítimas presas nas ferragens. A Polícia Rodoviária Estadual é 198. A Polícia Militar é o 190 e a Polícia Rodoviária Federal, ou seja, a PRF, será o 191. Então, o 192 é do SAMU, o 193 é do Corpo de Bombeiros, o 198 é da Polícia Rodoviária Estadual, da Polícia Militar, que é da nossa questão, é o 190, então o 190 é da Polícia Militar, e da PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, aí será o número 191. Na maioria das regiões do Brasil, quando se deseja acionar o resgate do Corpo de Bombeiros, deve-se telefonar para o número letra A 192, letra B 193, letra C 191 ou letra D 190. Como nós acabamos de ver na questão anterior, 193 é do resgate do Corpo de Bombeiros. É para o 193, para o resgate do Corpo de Bombeiros, que vocês deverão ligar caso tenha vítimas presas nas ferragens. Então, 193, resgate do Corpo de Bombeiros, é para o 193 que vocês irão ligar caso tenha vítimas presas nas ferragens. Que é exatamente essa questão aqui que pode cair para vocês. Então, diz assim: em uma avenida ocorre um acidente com vítimas presas nas ferragens. O serviço de atendimento às emergências mais indicado para ser acionado nesse tipo de situação é. Então, vocês já sabem que é a letra A, o resgate do Corpo de Bombeiros, que é o 193. Toda vez que tiver vítimas presas nas ferragens, vocês irão ligar para o Corpo de Bombeiros através do número 193. Então, anotem aí, 193, Corpo de Bombeiros, vítimas presas nas ferragens. 193, Corpo de Bombeiros, vítimas presas nas ferragens. As polícias, tanto rodoviária federal, quanto estadual, quanto a militar, elas vão ser responsáveis pela fiscalização, pela sinalização do acidente. O Corpo de Bombeiros vai ser para auxílio às vítimas, né, para prestar o socorro às vítimas e também para retirar as vítimas presas nas ferragens. E o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que vai atender as vítimas e também fazer o transporte adequado, né, aí para o hospital mais adequado, mais indicado aí para a situação em que a vítima se encontre. E é bem importante, né, a gente reforçar mais uma vez os telefones de emergência. 190 é da Polícia Militar, 191 da Polícia Rodoviária Federal, lembrando que da Rodoviária Estadual é o 198, o 192 vai ser do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e o 193, que é do Corpo de Bombeiros, que é para quem vocês irão ligar caso tenha vítimas presas nas ferragens. Penumbra é uma condição adversa de. O que são condições adversas? São os fatores ou combinação de fatores que podem prejudicar o real desempenho de vocês na direção. Lembrando ainda que condições adversas, caso perguntem quais são
sempre serão 8. E nesse caso ele quer saber penumbra. Afinal, o que que é penumbra? É condição de tempo? Letra A. Letra B, de tráfego. Letra C, de luz. Ou letra D, de veículo. A penumbra, bem como o ofuscamento, são condições adversas de luz ou de iluminação. A penumbra nada mais é que a falta de luz. É quando o dia está amanhecendo ou quando está anoitecendo, que fica tudo meio cinza, tudo meio nublado. Isso é uma penumbra, que dificulta bastante a visibilidade. Então, a penumbra é uma condição adversa de luz ou de iluminação. E aí eu coloquei para vocês também com relação ao ofuscamento. Então, eu já contei para vocês, né, que ofuscamento e que penumbra é condição adversa de luz ou de iluminação. Só que ele está dando mais uma, chuva. O que que é chuva? Então, ele diz assim: ofuscamento e chuva são, respectivamente, condições adversas de. Ofuscamento, nós já sabemos que é luz. Então, vocês sabendo que luz ofuscamento é luz e que ele pede respectivamente, ou seja, ele pede na ordem, vocês já podem descartar a letra B e descartar a letra C. Agora, chuva. O que que é chuva? Chuva, neblina, garoa, vento, cerração, granizo, geada. Está relacionado com o quê? Com o clima. Ah, hoje o clima está chuvoso. Ou hoje o tempo está chuvoso. Se o tempo está chuvoso, chuva é condição adversa de tempo. Então, respectivamente, letra A, luz e tempo. Ofuscamento é luz e tempo é chuva. E aí, claro, né, que eu quero reforçar com vocês que condições adversas são o quê? Os fatores ou combinações de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. E caso pergunte quais são, talvez fique difícil lembrar de todas: iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Mas vocês podem usar um macete. Lembre-se que são 8. Aí vocês vão contar a alternativa que tiver 8 itens e podem marcar porque vai ser a resposta correta. Então, se perguntar o que são condições adversas, a resposta tem que começar com os fatores ou combinações de fatores. E se perguntar quais são, aí é só vocês contar a alternativa que tiver 8 itens e pode marcar que vai ser a resposta correta. As penalidades dos crimes de trânsito, presta bem atenção. Ele está falando de crime, ele não está falando de infração. Até porque se fosse apenas infração, as 3 estariam corretas, mas ele está deixando claro: crime, crime de trânsito podem ser agravados caso o condutor do veículo tenha cometido a infração. 1. Sem possuir a CNH. Será que é crime? 2. Sem o veículo estar devidamente licenciado. Será que é crime? E 3. Sobre a faixa destinada a pedestres. Quer ver uma dica? Parem para pensar nessas 3 opções. Quais delas colocam a vida do outro em risco? Sem possuir a CNH? Sim, com certeza. Se eu não aprendi, se eu não passei por uma autoescola, eu não conheço as leis, as regras e as normas, é bem provável que eu vou causar um acidente, até porque é um item fundamental para eu poder dirigir. Então, sim, sem possuir a CNH é um crime de trânsito. Sabendo disso, já descarta a letra D. 2. Sem o veículo estar devidamente licenciado. Pessoal, o teu documento está atrasado, ou você não ter pago a documentação, ou mesmo a tua habilitação estar vencida há mais de 30 dias, não é um crime, em hipótese alguma. É uma infração, sim, é uma infração, mas não é crime. Então, a 2, ela não está correta. Então, descarta a número 2. E 3, sobre a faixa destinada a pedestre, sim, porque a faixa é um local do pedestre. Portanto, 1 e 3 são penalidades de crime, crime de trânsito. A placa, temos uma placa azulzinha, temos um carrinho, e esse carrinho está sobre ali o que dá para entender que são ondinhas, que são águas, ok? E ele quer saber o que que essa placa significa. Parem para pensar. Temos um carro, temos a presença de água, esse carro está em cima de uma plataforma.
Qual é o tipo de plataforma que dá para colocar o carro em cima e que dá para atravessar a água? Qual será que é? Letra A. Travessia de um veículo pode ser feita utilizando-se balsa. B. É permitido a prática de esportes náuticos? Não tem ninguém praticando esporte, tem um carro. Letra C. É permitida a prática de pesca esportiva? Novamente, não tem ninguém pescando. Temos um carro, um automóvel. E na letra D, área inundável adiante. Também não faz muito sentido. Então, a única que nos lembra um veículo que está em cima de uma prancha, de uma plataforma e que está passando pela água seria uma balsa. Então, sim, resposta correta é a letra A. A travessia de um veículo pode ser feita utilizando-se balsa. A travessia de um veículo pode ser feita utilizando, na maioria das regiões do Brasil, o número 192 corresponde ao telefone. O 192 corresponde ao SAMU, que a sigla SAMU significa Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então, 192 é do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Nesse começo de mês está caindo bastante os números de emergência, daqui a pouco a gente vai dar uma reforçada aí nos números de emergência que nós temos, tá? Então a segunda questão diz assim: um condutor, ao se envolver em acidente com vítima e deixar de prestar socorro à vítima, podendo fazê-lo, notem bem, significa aquela pessoa que se envolveu num acidente, que alguém está machucado, mas ela está em condições físicas e psicológicas. Nesse caso, se ela não prestar esse socorro à vítima, ela vai cometer infração e também crime de trânsito. Diferente se a pessoa que se envolveu no acidente também estiver machucada, não tiver condições de fazer, né, de prestar esse socorro, de chamar o socorro. Aí sim, ela não vai ser responsabilizada. Agora, se ela tem condições físicas e psicológicas e mesmo assim ela não fizer, ela vai cometer sim, além da infração, crime de trânsito. Então, o condutor que se envolver num acidente com vítima e deixar de prestar socorro à vítima, podendo fazê-lo, ele vai cometer infração e crime de trânsito. Comete infração e crime de trânsito. Então, como eu falei para vocês, os nossos telefones de emergência que nós temos hoje: 190, Polícia Militar; 191, Polícia Rodoviária Federal, que é a PRF; 192, que é o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e o 193, que é do Corpo de Bombeiros. Um item bem importante com relação ao Corpo de Bombeiros, caso pergunte sobre vítimas presas nas ferragens, que vocês vão ligar para o 193, que é o Corpo de Bombeiros. E o 198, que é da Polícia Rodoviária Estadual. Então, pode cair essas duas questões aqui. Perguntando, né, quando você quer acionar o Corpo de Bombeiros, para quem que você vai ligar? Para qual número? Para o 193. 193, Corpo de Bombeiros. Ele pode perguntar também: numa avenida ocorre um acidente com vítimas presas nas ferragens. O serviço de atendimento às emergências mais indicado para ser acionado nesse tipo de situação é resgate do Corpo de Bombeiros. Então, 193, resgate do Corpo de Bombeiros, vítimas presas nas ferragens. 193, resgate do Corpo de Bombeiros. Ao dirigir à noite em uma rodovia, caso o condutor do veículo que vem em sentido contrário acenda o farol alto, deve-se. Isso é aquela situação que você está passando por uma pessoa e do nada ela acionou a luz alta. Pode ter sido sem querer, pode ter sido por querer, mas o que você vai fazer para evitar que um acidente aconteça? Você vai desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Por que à direita? Porque automaticamente para o lado que você olhar, você vai levar o volante junto. Então é menos perigoso você levar o volante para a direita do que para a esquerda. Agora, se você encontrar alguém que está vindo lá longe com luz alta, aí você vai dar aqueles 2 toquinhos no farol, né, para a pessoa perceber que ela está com o farol alto e assim ela vai colocar, né, acionar o farol baixo.
Você está passando por uma rua de grande movimentação de veículos e é obrigado a caminhar pela rua porque vários clientes de um restaurante estacionaram seus veículos sobre a calçada. Nesse caso, é correto afirmar que os condutores desses veículos consideram irrelevantes os princípios de cidadania e solidariedade, além de estarem cometendo uma infração por estacionar em cima da calçada, também eles consideram irrelevantes os princípios de cidadania e solidariedade. Lembrando ainda que quando você estaciona de forma irregular em locais e horários proibidos, além de você receber a multa, você poderá ter teu carro removido, né, para o pátio. E aí você vai ter que pagar todas as despesas lá com guincho, multa, remoção e tudo mais. Decibelímetro é o. Vocês vão perceber que aqui eu coloquei dois termos, dois equipamentos que são muito cobrados na prova teórica, que é o decibelímetro e que o catalisador. Qual a diferença? O decibelímetro, ele não é um equipamento do carro, tá? Ele é um aparelho que o guarda, que o agente de trânsito tem, que serve para quê? Para medir o nível de ruído emitido pelo veículo. Então, o decibelímetro não é um equipamento do carro, tá? É um aparelho que o guarda, que o agente de trânsito tem. Esse aparelho, ele mede o nível de ruído emitido pelo veículo. E aí ele pode perguntar do catalisador. O catalisador, sim, ele é uma parte do escapamento. Diz assim: nos veículos em que é previsto, no caso todos os veículos têm que ter, é equipamento destinado a reduzir a emissão de poluentes. Trata-se do catalisador. Ele vai catar, ele vai filtrar os gases que são emitidos pelos veículos. O escapamento, ele vai ser composto por duas partes, pelo catalisador e pelo restante do escapamento. O catalisador, ele filtra os gases, ele diminui ou ele reduz a emissão de poluentes. Enquanto o escapamento em si, todos os outros canos que tem ali embaixo do teu veículo, eles vão servir para reduzir o barulho. Entenderam a diferença? Então, o catalisador, ele vai catar, ele vai filtrar os gases que são emitidos pelo teu veículo, ele vai reduzir a emissão de poluentes. E o restante do escapamento, ele vai ser responsável por reduzir o barulho, porque o motor, se ele não tiver um escapamento em dia, em ordem, ele vai ficar muito barulhento, que vai fazer com que os níveis de ruído aumentem. E aí que entra, né, o equipamento ali em cima para medir esses ruídos. Então, o catalisador vai filtrar esses gases poluentes, o escapamento vai reduzir o barulho e o decibelímetro é quem vai ser responsável por medir, né, esse barulho. O CTB, lembrando que a sigla CTB significa Código de Trânsito Brasileiro, tem validade em todo o território nacional, todos os estados, todas as cidades do Brasil seguem o mesmo CTB. O nosso trânsito é regido pelo CTB. Caso pergunte, né, das leis, das regras, das normas a que nós somos submetidos, está onde? No CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Então, o CTB classifica as infrações de trânsito em administrativas, civis e penais. As infrações penais estão sujeitas às regras do Código Penal e seu processamento pelo Código de Processamento Penal. São exemplos de infrações penais. Resumindo, crime de trânsito. O que é crime de trânsito? Correto, né? Em verde, dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. São dois exemplos de, além de ser infração, também são considerados crimes de trânsito pelo CTB. As figuras abaixo representam dois cruzamentos sinalizados com faixas de pedestre. Então, ali vocês têm dois exemplos de faixa de pedestre, tanto o estilo convencional, que é a zebradinha, quanto aquele outro estilo, né, que é só a linha. E aí ele quer saber, com relação ao tipo das faixas de pedestre, é correto afirmar que as mesmas podem ser pintadas conforme representação da figura. Então, ele está mostrando ali a figura
E o que ele quer saber é da cor. Pessoal, a faixa de pedestre em qualquer situação, em qualquer modelo, ele sempre será pintado na cor branca. Tanto no desenho 1, na figura 1, quanto na figura 2, sempre será na cor branca, em ambas as situações. Aquele miolinho que vocês têm ali, ó, que eu pintei de amarelo, esse meinho ali chama-se área de conflito. É um espaço onde todo mundo usa, porém ninguém pode parar. Então tem que tomar cuidado com isso. E aí eu coloquei essa outra figura aqui, ó, para representar essa faixinha que vocês têm antes da faixa de pedestre. Essa faixa chama-se faixa de retenção ou linha de retenção. É como se fosse o muro de proteção do pedestre. Então lembre-se que vocês precisam parar antes dessa faixa. E a faixa de pedestre em ambas as duas figuras, em qualquer situação, como vocês podem ver na figura que eu coloquei também, ela sempre será pintada na cor branca. A faixa de pedestre sempre será na cor branca. A responsabilidade pelas infrações de trânsito decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Quem que é responsável pelos teus atos? Você mesmo? Então, se você está na direção do veículo, você como condutor, você será sim responsabilizado pelos atos que você praticar na direção. Por exemplo, se você está andando sem cinto, está com o carro do vizinho, com o carro da mãe, com o carro emprestado, com o carro alugado, essa infração, ela é um ato. Todo o ato praticado na direção é de responsabilidade do condutor. Quando falarmos em documentação, quando falarmos em manutenção, aí será responsabilidade do proprietário. Mas quando falarmos em atos praticados na direção, sempre será do condutor. Os sistemas básicos para que o motor a combustão interna funcione são alimentação, ignição, lubrificação, arrefecimento e escapamento. A alimentação é o ar combustível que o teu carro precisa. Na sequência vai ter a ignição, quando você dá a partida no teu carro. Vai ter a lubrificação, tanto do óleo do motor, quanto do óleo de caixa, quanto dos fluidos ali de freio, de direção hidráulica. Você vai ter o arrefecimento, que vai ser composto pelo radiador, pela bomba de água, que vai manter a temperatura do teu carro, porque esse funcionamento do motor ele vai elevar muito a temperatura, então vai precisar da água, do radiador, da bomba de água para essa temperatura ficar ideal, ficar adequada. E depois, né, que o teu motor funcionou, que o teu motor lubrificou, que queimou o combustível, né, o ar e o combustível na quantidade adequada, ele vai para o sistema de escapamento, que é onde vai eliminar os gases na atmosfera, que vai ser responsável ali o escapamento, bem como o catalisador, que é responsável por filtrar os gases que são emitidos pelo teu veículo. Logo, alimentação, ignição, lubrificação, arrefecimento e escapamento. A boa estabilidade de um veículo depende de vários fatores. Um dos cuidados que devemos ter é... Então, aqui ele está falando da estabilidade do veículo. Então, ele quer saber, né, para a gente manter essa boa estabilidade, o que nós devemos ter ou fazer. Letra A, usar o pneu step. B, fazer rodízio dos pneus dianteiros somente. Cuide com a presença da palavra somente, porque o carro ele não tem somente os pneus dianteiros, ele tem dianteiro e traseiro, então vocês já podem descartar essa opção. C, manter devidamente calibrados os pneus, ou letra D, passar produto para limpar. Na letra A, usar o pneu step, isso não vai garantir a boa estabilidade. Nem na letra D, passar produto para limpar. Agora, manter devidamente calibrados os 4 pneus que estão rodando, mais o pneu reserva, aí sim vai garantir uma boa estabilidade. Então, a boa estabilidade de um veículo depende de vários fatores, e um dos cuidados que devemos ter é, letra C, manter devidamente calibrados os pneus. Lembrar de calibrar os 4 pneus que estão rodando, mais o pneu reserva, preferencialmente a cada 2 semanas, a cada 10, 15 dias.
A manutenção preventiva faz parte da direção segura. Sendo assim, os amortecedores e molas em mau estado podem acarretar, entre outros. Notem bem, molas e amortecedores está relacionado com o sistema de amortecimento, com a estabilidade do teu veículo, correto? Então, letra A. O aumento do ruído externo do veículo não interferindo na segurança. Letra B. O capotamento do veículo em curvas. Letra C. O travamento do sistema de arrefecimento do veículo. Ou letra D. Desconforto aos ocupantes do veículo em função da vibração produzida, sendo que essas peças não interferem na segurança. Notem bem, ele já está falando em direção segura, ele já está falando da segurança. Então, vocês vão descartar as alternativas que dizem que não tem nada a ver com a segurança, que é a letra A e a letra D. Aí, nós ficamos entre a B e a C. Porém, na C, arrefecimento não tem nada a ver com suspensão. Então, ficamos com a letra correta, a letra B, que é o capotamento do veículo em curvas. Letra B de bola, capotamento do veículo em curvas. Para uma composição, trem e vagões parar totalmente após o acionamento dos freios, qual a distância mínima que ele irá percorrer? Olha a dica, gente. Trem e vagões é um veículo muito grande, é um veículo muito pesado. Ele vai precisar de muito espaço para parar. Então, vocês vão de cara na alternativa que tiver a maior quantidade de espaço. Então, letra A, 1 metro? Claro que não, nenhum carro não para 1 metro. Nem para 2, na letra B, de bola, e nem na letra D, de 3 a 5 metros. A resposta correta é a letra C, entre 200 e 300 metros, sem carga ou com carga. Aqui eu coloquei as duas questões relacionadas com trens, que está caindo bastante. Essa que nós acabamos de ver, né, que é a distância para parar a composição trem mais vagões, que é entre 200 e 300 metros, sem carga ou com carga. Ele também poderá perguntar o significado da sigla PN, P de pato e N de navio, que significa passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e a rodovia. Então, se perguntar o que é uma PN, é uma passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e a rodovia. E se perguntar da distância para parar a composição trem e vagões, a distância será entre 200 e 300 metros, sem carga ou com carga. A monotonia e a fadiga têm influência primordial e significativa. Primordial é uma influência direta, uma influência principal. Tá? Então, o que é a monotonia? Monotonia é algo que vocês estão fazendo repetidamente, várias vezes a mesma coisa. Isso vai fazer com que o nível de atenção diminua. E a fadiga nada mais é que uma palavra mais bonita, mais chique, para dizer que você está cansado. Se você está cansado, é óbvio que o teu nível de atenção também vai reduzir. Então, nós temos na letra A o nível de atenção do condutor, na letra B, nas adversidades das vias. Notem bem, quem que sente monotonia e quem que sente fadiga. Letra C, na tensão nervosa, ou letra D, na prudência do condutor. Na prudência do condutor não tem como ser, porque se ele está cansado, ele está fazendo algo repetitivo, ele vai ter o nível de atenção reduzido, que está na letra A, no nível de atenção do condutor. Letra A, nível de atenção do condutor. Indique a placa de advertência que significa alargamento de pista à direita. Primeiro que aqui nós temos uma placa amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras. Qualquer coisa que seja é na direita. Sendo assim, vocês já de cara descartam a letra C, porque letra C tem tanto direita quanto esquerda, então já descarta ela. Na letra A nós temos direita,
Na letra B nós temos direita, só que na letra D nós temos esquerda. E não é um alargamento, é um estreitamento. Portanto, a placa que significa alargamento é na letra B de bola. Notem que a pista estava reta, as duas faixas, as duas vias, e de repente a pista da direita ela ficou mais larga, ou seja, ela teve um alargamento de pista à direita. Então, alargamento de pista à direita é a plaquinha amarela de advertência que está na letra B de bola. Alargamento de pista à direita, B de bola. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor do veículo motorizado deve. Notem bem, quando cair essa questão, se coloque no lugar do ciclista. Imagine que você é o ciclista. O que você quer que o condutor faça para você e por você? Letra A, aguardar o final da travessia. Letra B, buzinar para o ciclista. Letra C, pôr o carro em movimento de forma lenta, sem colocar o ciclista em risco. Ou letra D, sinalizar para o ciclista que ele deve desistir da travessia. O que você queria que esse motorista fizesse? Primeiro, buzinar, a não ser que seja para cumprimentar, for uma pessoa conhecida. Pôr o carro em movimento não pode, porque isso pode apresentar risco à pessoa que está atravessando a via. E muito menos pedir para a pessoa desistir da travessia, né, pessoal? Lembrando que no trânsito nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, sim, letra A, o motorista deve aguardar o final da travessia. Tem um ciclista, qualquer pessoa que esteja na faixa e que não concluiu a travessia, o condutor do veículo deverá aguardar o final da travessia. Porém, tem um detalhe. Se o condutor tem que aguardar o final da travessia do ciclista, o que o ciclista, o que a pessoa que está na faixa deve fazer? Ele também tem uma regrinha para seguir. Ele vai fazer o que ali, ó. Uma vez iniciada a travessia do pedestre, em local que houver sinalização semafórica de controle de passagem e ocorrer a mudança do estágio do semáforo, liberando a passagem do veículo. O que o pedestre, o ciclista, a pessoa que está na faixa deverá fazer? Completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. Então, o condutor do veículo vai aguardar o final da travessia e a pessoa que está realizando a travessia, ele irá completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. Em via urbana são todas as vias que estão na cidade, que são todas as que ele deu ali abaixo, trânsito rápido, arterial, coletora e local, cuja velocidade máxima, cuidem para sempre interpretar corretamente se ele quer a mínima ou a máxima. Nesse caso, ele quer a máxima de 60 km por hora. Qual dessas vias que é? Qual a via que é de 60 km por hora? Arterial, trânsito rápido, local ou coletora? A resposta correta é a letra A, arterial. Todas as vias arteriais ou uma via arterial, a velocidade máxima será de 60 km por hora e a mínima será sempre a metade, que será 30. Relembrando as nossas velocidades, a trânsito rápido a máxima é 80, a arterial a máxima é 60, a coletora a máxima é 40 e a local a máxima será 30. Essas são as velocidades máximas para cada via. Lembrando que a velocidade mínima será sempre a metade. Se a trânsito rápido a máxima é 80, a mínima será 40. Se na arterial a máxima é 60, a mínima será 30. Se na coletora a máxima é 40, a mínima será 20. E se na local a máxima é 30, a mínima será 15. A velocidade mínima será sempre a metade da velocidade máxima. E nas rodovias, a velocidade máxima será 110 e a mínima será 55. A energia elétrica que o carro utiliza é fornecida ao carro pela letra A, carga reservada no acumulador e gerador primário. Letra B, carga gerada no motor do alternador. Letra C, bateria, cabos elétricos e bobina. Ou letra D,
bateria pelo dínamo barra alternador. Notem bem, ele não está perguntando apenas quem produz, mas ele quer tudo. A energia que o carro utiliza é fornecido por quem? Alguém vai ter que produzir e alguém vai ter que armazenar, certo? Então, na letra A, vocês descartam porque não existe gerador primário. Na letra B, o alternador ele vai gerar, mas quem que vai armazenar? Na letra C, bateria armazena. Cabos elétricos e bobina, ela vai transformar e vai conduzir. Mas quem que vai produzir? Portanto, a resposta correta é a letra B de bola. A bateria pelo dínamo barra alternador. Por quê? O dínamo barra alternador são os produtores, enquanto a bateria vai armazenar. E aí vale a pena relembrar com relação a esse sistema 3 questões de mecânica que é bem provável que caia na prova de vocês. Primeiro, a bateria, qual que é a função dela? Armazenar e fornecer corrente elétrica. Qual que é a manutenção dela? Completar com água destilada. E aí a energia, né, que o carro utiliza, toda ela é fornecida por quem? Que é a questão que nós acabamos de ver. Bateria e pelo dínamo barra alternador, ou seja, dínamo nos carros mais antigos, alternador nos carros mais novos são os produtores, enquanto a bateria vai armazenar. Então, falou em bateria, anotem aí. Bateria, função, armazenar e fornecer corrente elétrica. Manutenção, completar com água destilada. A energia que o carro utiliza, bateria e pelo dínamo barra. Obrigada pela sua companhia até aqui. Agradeço desde já o seu like, o seu joinha, o seu comentário. Se não comentou, ainda dá tempo. Se caso não se inscreveu, ainda dá tempo também de se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu joinha, o teu like e comentar aqui de qual cidade, de qual estado você está vendo este vídeo. Quero agradecer de coração o carinho de todas as mensagens que eu tenho recebido aqui no canal. Parabenizar a todos que estão conseguindo ser aprovados com esse conteúdo feito de maneira simples, mas com muito amor, carinho e respeito por você que está aí do outro lado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.